A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, está aqui na capital. Participa hoje de um evento da Fundação Getúlio Vargas. Quem acompanha tudo é a Beatriz Manfredini. Muito bom dia, Beatriz. Bom dia para você também, Marcelo, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Olha, a ministra Simone Tebet, ela participou dessa agenda aqui na Fundação Getúlio Vargas, uma agenda em parceria com o Movimento Brasil Competitivo. E eles lançaram um documento chamado Agenda 2034, que é um documento com propostas para o desenvolvimento do Brasil nos próximos 12 anos. Esse evento começou mais ou menos por volta das 8 horas da manhã, já terminou, mas a ministra fez um discurso, falou também com a imprensa. Para a gente destacar, ela falou um pouquinho sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, de acordo com a ministra, será publicada sem falta hoje no Diário Oficial da União. Além disso, logo depois que ela participou da agenda aqui em São Paulo, ela foi para uma salinha reservada para participar de uma reunião que está acontecendo em Brasília. Ela foi participar de forma virtual, né? Essa reunião em Brasília com o Ministério do Planejamento, também da Casa Civil, para discutir os últimos detalhes, aparar as últimas arestas da LDO. A ministra disse que a LDO vai assustar as pessoas. E a gente separou esse trecho. Vamos acompanhar. A LDO vai mostrar o Brasil real. O Brasil que nós temos em relação às contas públicas. E sim, vai assustar. Vai mostrar que não tem espaço fiscal para absolutamente nada de novo. E, ao contrário, nós teríamos que tirar de despesas discricionárias. Nós basicamente zeramos despesas discricionárias. Nós sabemos o que são despesas discricionárias. Hoje, nós temos algo em torno de 200 bi em despesas discricionárias. Se tirarem as emendas parlamentares, sobra algo em torno de 170 bi para a máquina, para o Poder Executivo atender todo o Brasil, em todas as áreas, em todos os setores. Tebet disse que a LDO está sendo construída em cima da regra fiscal antiga do país, ou seja, do teto de gastos. Isso porque não dá para construir a LDO em cima do novo arcabouço fiscal, porque ainda não foi aprovado pelo Congresso. Mas que eles vão, então, enviar a Lei de Diretrizes Orçamentárias com algumas ressalvas, né, com um aviso ali no final de que, se o Congresso aprovar o arcabouço fiscal, aí as regras mudam, saem do teto de gastos e passam a ser as regras novas, né, do arcabouço fiscal. A ministra disse também que o fato de não sobrar espaço para despesa, né, de não ter espaço fiscal para nada, como ela disse aí há pouco e nós ouvimos agora, prova que a regra fiscal antiga do teto de gastos foi uma regra que ruiu. Isso porque, segundo ela, o teto foi sendo furado ao longo dos anos, né, e também porque ele não veio acompanhado da reforma tributária. Então, ela diz que o teto de gastos não deu certo mesmo e que agora é preciso partir para o arcabouço fiscal. A ministra também comentou que nessa reunião de agora, que está fechando a LDO, eles estão discutindo o valor do salário mínimo. Ela não quis passar números, diz que não podia antecipar, mas essa é uma decisão também que vai sair ainda hoje, então, junto com a LDO, fatos que serão publicados no Diário Oficial da União. Ela também falou um pouquinho sobre o arcabouço fiscal, diz que a expectativa é de entrega para o Congresso na semana que vem, entre segunda e terça-feira, e que ela acredita que o Congresso, que os parlamentares não vão ter nenhum tipo de problema em aprová-lo, que essa regra fiscal foi bem recebida pelos partidos, inclusive pelos partidos de oposição. Ela disse também que a aprovação da nova regra fiscal é fundamental para que o governo federal não fique sem dinheiro daqui para frente. A ministra falou um pouquinho ainda sobre como o governo vai encontrar espaço, encontrar dinheiro para garantir as políticas públicas e sociais, e disse que isso vai acontecer por meio de reonerações, como foi no caso do combustível, e não por novos impostos. A gente segue acompanhando, então, agora esse dia intenso para a ministra do Planejamento. Marcelo. Beatriz Manfredini, daqui a pouco você volta conosco. Valeu, Beatriz. Eu quero ouvir o Cristiano Vilela. Cristiano, então, não tem dinheiro. Então, reforça aquela tese da onde o governo vai tirar dinheiro, e fica a expectativa, então, de novos impostos ou reonerações, como disse aí a Beatriz? Exatamente, Matos. Não tem dinheiro, existe uma dificuldade financeira muito severa, mas você vê que existe aí uma questão política também muito forte nessas declarações
da ministra Simone Tebet, né? Fazendo o contraponto, por exemplo, com relação ao teto de gastos antigo, né? Haja vista que a LDO, por exemplo, ela se fundamenta ainda sobre a regra constitucional anterior. Então, existe um componente político muito forte e que será utilizado para sensibilizar o Congresso nesse momento de apreciação do novo arcabouço fiscal. No final das contas, Matos, é tudo política. Você vê que, no final das contas, a ministra, ela cria eventualmente um cenário para demonstrar que o quadro anterior era ruim e para colocar a necessidade de aprovação da proposta do governo. Vamos ver como evolui essa questão no parlamento, né?